Vocês, bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Dia. E nós estamos aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens. Primeira aplicação, caderno azul. Bom, gente, agora a gente vai para a questão 14, né? A gente fez aqui a girassol da madrugada, né? É bem interessante. Agora vamos para a questão 14. Ela tem um texto que ele descreve o seguinte: Dão lalão. Dão lá, perdão. Dão lão. Olha só, do povoado do Ão ou dos sítios perto, alguém precisava urgente de querer vir por escutar a novela do rádio. Ouvia, aprendia, guardava na ideia e retornado ao Ão no dia seguinte repetia outros. Assim estava jantando, vinha um dos do povoado receber a nova parte da novela do rádio. Ouvir já tinha ouvido de uma vez, fugia a regra, falhara ali, na véspera, o caminho de um comprador de galinhas e ovos. Seu Abrãozinho, Buristém, que carregava um rádio pequeno de pilhas, armara, um fio no arame de cerca, mas queriam escutar outra vez, por confirmação. A história é estável, de boa, mal, que a compridada taca e não rende, explicava os ao Dalberto. Soropita começou a recontar o capítulo da novela. Sem trabalho, se recordava das palavras, até com clareza. Disso se admirava, contava com prazer de demorar. Encher a sala com o poder de outros altos personagens, tomar a atenção de todos, pudesse contar aquilo noite adiante. Era preciso trazer luz, nem uns enxergavam mais os outros. Quando alguém ria de muito longe, o capítulo da novela estava terminando. Ok, né? A pergunta é a seguinte: Noites do Sertão, né? Corpo de baile. Nesse trecho, né, do conto, o gosto dos moradores do povoado por ouvir a novela de rádio recontada por Soropita deve ser ao quê? A. Qualidade do som do rádio. B. Estabilidade do enredo contado. C. Ineditíssimo do capítulo da novela. D. Jeito singular de falar aos ouvintes. Ou é dificuldade de compreensão da história? Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausar o vídeo, tentaram fazer. Porque no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, tá? Vai ser o jeito. Vou colocar a rosinha, né? Bonitinho aqui, ó, em homenagem ao Outubro Rosa. Vai ser o jeito singular de falar aos ouvintes, tá? Não tem segredo. A pergunta ela quer saber nesse trecho do conto o gosto dos moradores, tá? De ouvir, né? A novela de rádio recontada por Soropita. Soropita é uma personagem, né? Então, olha só. Do povoado, né? Dão Alão, né? Dos sítios. Alguém precisava, gente, querer escutar a novela, né? Guardava a ideia, ó, assim, estava jantando, vinha um povoado novo da novela, tá. Ouvir já tinha ouvido, tudo fugia a regra, falar a véspera, ó, mas queriam escutar outra vez por confirmação. A história estava de boa, mal que apropriada, tá, e não rende, explicava, tá. Soropita começou a recontar o capítulo da novela, sem trabalho, se recordava das palavras, até com clareza, disso admirava, contava com prazer de demorar, encher a sala com o poder dos outros altos personagens, tomar a atenção tal de todos, né? Pudesse contar aquilo noite adiante. Ela era preciso trazer, né? Luz, né? Quando alguém ria de muito longe, o capítulo da novela, enfim. Gente, aqui no caso, traz claramente recontada, tá? Um jeito singular de falar aos ouvintes, ou seja, a maneira como Soropita contava, né? O personagem aqui, trazia um jeito singular. Eles gostavam, né? Alguém ria. Eles gostavam do jeito, né? Que esse personagem contava a história, né? Que é o personagem que contava a história. Então, não tem segredo, a letra D, tá? O jeito
a maneira como o personagem conta a história, tá? Não é qualidade, ineditismo, nem dificuldade, né? Pelo contrário, aqui conta que os outros personagens gostavam, né? Quando alguém ria, enxergava de longe, né? Contava com prazer de encher a sala, poder de outros altos personagens. Enfim, a maneira como o personagem, né, contava aqui vai trazer aí um jeito singular, como assim, um jeito único para os ouvintes, né? E que eles gostavam dessa maneira, né? É isso, gente. Não tem muito segredo a questão 14, por isso que é a letra D, tá bom? É só. Tá muito no texto, né? Se a gente for analisar. Questão 15. As cinzas do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, consumido pelas chamas do mês de setembro de 2018, são mais do que restos de fósseis, cerâmicas e espécimes raros. O museu abrigava entre mais de 2 milhões de peças aos esqueletos com as respostas para as perguntas que ainda não haviam sido respondidas ou sequer feitas por pesquisadores brasileiros. E o incêndio pode ter calado para sempre palavras e cantos indígenas ancestrais de línguas que não existem mais no mundo. O acervo do local continha gravações de conversas, cantos e rituais de dezenas de sociedades indígenas. Nossa, né? Muitas feitas durante a década de 1960, com antigos gravadores de rolo e que ainda não haviam sido digitados. Nossa, que triste, né? Alguns dos registros abordavam línguas já extintas, sem falantes originais ainda vivos. A esperança é que outras instituições tenham registros dessas línguas, diz a linguista Marília Facó Soares, pesquisadora que trabalha com os índios Ticuna, o maior grupo da Amazônia brasileira. Crê ter perdido parte do seu material, gente, ó. Terei que fazer novas viagens de campo para recompor meus arquivos, mas obviamente não dá para recuperar a fala de nativos já falecidos. Nossa, geralmente mais idosos. Lamento. Gente, que triste, né? Poxa, quando acontecem incêndios assim, ainda mais coisas raras, né? É complicado mesmo, né? Aí a pergunta é exatamente essa, ó. A perda dos registros linguísticos, né? No incêndio do Museu Nacional tem impactado, potencializado, uma vez que o quê? Olha só. A. Exige a retomada das pesquisas por especialistas de diferentes áreas. B. Representa danos irreparáveis à memória e à identidade nacional. C. Impossibilita o surgimento de novas pesquisas na área. D. Resulta a extinção da cultura dos povos originários ou inviabiliza o estudo da língua do povo ticuna. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, né? Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Claramente 15B, né? Mas eu vou chamar a atenção para vocês uma coisa interessante. Esse é o tipo de questão que é fácil. Pasmem, mas é fácil, tá? O que acontece? Você tem que prestar muita atenção. É aquela questão de pura interpretação do texto. Mas o que acontece? Eu não julgo. Às vezes os alunos, né? Vocês estão tão ansiosos, né? Para fazer a prova e tudo, que acabam, né? Se não prestar atenção fazendo a correria, vocês podem acabar errando e sim, é uma questão simples e fácil, tá? O próprio texto já descreve claramente, se você for ler o texto, sobre a história de um museu que abrigava mais de milhões de peças, né, de esqueleto, enfim. Se você for ler o texto, ó, línguas que não existem no mundo, né, ó, para facilitar mais para vocês, ó, acervo local que continha gravações de conversas, né, o rolo que ainda não havia sido, né, e a pesquisadora, né, que coletou esses dados, né, que infelizmente, gente, olha, o incêndio, né, ó, ainda não feitas, né, o incêndio destruiu tudo, né, infelizmente, ó. O que acontece, né? Ela vai descrever pra gente o seguinte, ó, né? Ela vai trazer, né? Terei que fazer novas viagens a campo para recompor meus arquivos, mas obviamente não dá para recuperar a fala de nativos o quê? Já falecidos. Como é que você vai recuperar uma fala de um nativo já falecido, né? É impossível, né? Então, aqui de arquivos, né, de pessoas já falecidas. Então, prestar atenção é pura interpretação de texto, né? O texto ele vai descrever de um incêndio, né, trágico aí, que destruiu um museu, né? E que essa pesquisadora, ela coletava dados de várias línguas diferentes, né? Que no caso, de culturas, perdão, tá? Aqui, né, que tem a ver com o trabalho com os índios ticuna, né? Então, o que acontece? E muitos aqui já faleceram, né? Então, como que ela vai recuperar esse material?
É impossível, né? Como é que você vai recuperar algo perdido de uma pessoa que já faleceu? Não tem como, né? Então, gente, esse texto, essa questão, né, ela é por interpretação de texto. Por quê? Porque ela pergunta, né, o impacto, né, a perda desses registros no incêndio no Museu Nacional tem impacto potencializado uma vez que o quê? Percebam, por que a B? Exige retomada de pesquisas por especialistas de diferentes áreas, tá? Mas isso não significa o impacto, tá? Beleza. Mas de diferentes áreas? Tá, ok, mas pode ser outros profissionais também, só de uma área. Isso não vai impactar na consequência grave da perda disso. Por que é um impacto que tem potencializado, né? O que aconteceu de grave nisso, né? Não é somente exigir, né? Claro que ela pode fazer outras pesquisas, mas e as pessoas falecidas, como é que ela vai recuperar? É impossível, né? Então, não é a letra A por conta disso, ó. Não são as outras, ó. C. Impossibilita o surgimento de pesquisas na área. Tá, mas por que impossibilita? O que aconteceu de grave? Né, para impossibilitar. Isso não quer dizer que ela não possa pesquisar, né? Ela vai ter que pesquisar de outras pessoas, tanto que no próprio texto ela descreve: para recompor, vou ter que ir a campo, terei que fazer de novo. Mas as pessoas falecidas, como é que ela vai recuperar? Entenderam? Então não é somente isso, né? Resulta na extinção? Não significa que vai extinguir a cultura, né? Pelo contrário, né? Tomara que ela se perpetue, né? Aqui foi um museu que pegou fogo, infelizmente, né? Mas e os ancestrais, e os filhos, os netos, né? Não é o caso aqui, nem inviabiliza. Gente, por que aconteceu algo de grave aqui, né? Por que é a letra B, né? Porque, representa danos irreparáveis à memória e identidade nacionais. Por quê? E as pessoas já falecidas? Como é que ela vai recuperar o material, né, que ela custou para fazer de uma pesquisa? É a mesma coisa, né? Você faz um trabalho, uma pesquisa, você custa fazer aquilo, né? Você sabe que a pessoa que você coletou dados já até faleceu. Olha que situação horrível, né? Coitada, ela é irreparável, porque como que ela vai perguntar isso para uma pessoa já falecida, né? Para os índios, né, que ela entrevistou, que ela coletou dados, enfim, né? Aqui no caso da questão torna-se sim irreparável, né? Irreparável a memória, como assim? Por quê? Porque muitas pessoas que ela coletou dados já não estão mais lá para contar, né? Os netos, enfim, os outros ancestrais, ok, mas e o que ela pesquisou, né? Que ela deu todo o trabalho para pesquisar. Então, assim, é complicado, né? Mas, enfim, por esse motivo que vai ser a letra B, tá? Irreparáveis. Porque, infelizmente, né, alguns dados aqui foram perdidos e ela não vai poder recuperar mais por conta disso, né? É muito ruim quando isso acontece, né, gente? Porque museu, nossa, é a alma da pesquisa, né? É complicado mesmo, né? Triste, lamentável essa situação, né? Enfim, vamos agora para a questão 16, né? Que fala sobre a mandioca, conhecida mandioca, enfim, sobre a língua, né? Vamos ler o texto. O que ela descreve pra gente, Mandioca, macaxeira, aipim e castelinha são os nomes diferentes da mesma planta. Semáforo, perdão, sinaleiro e farol também significam a mesma coisa. O que muda é só o hábito cultural de cada região. A mesma coisa acontece com a língua brasileira de sinais, Libras. Embora ela seja a comunicação oficial da comunidade surda do Brasil, existem sinais que variam em relação à região, à idade e até o gênero de quem se comunica. A cor verde, por exemplo, possui sinais diferentes no Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo. São os regionalismos na língua de sinais. Essas variações são um dos temas da disciplina Linguística na Língua de Sinais, oferecidas pela Universidade Estadual Paulista, né, Unesp, ao longo do segundo semestre. Muitas pessoas pensam que a língua de sinais é universal, o que não é verdade, explica a professora e chefe do Departamento de Linguística, Literatura e Letras Clássicas da Unesp. Mesmo dentro de um mesmo país, ela sofre variação em gênero e a localização geográfica, a faixa etária e até gênero de usuários, completa especialista. Os surdos podem criar sinais diferentes para identificar lugares, objetos e conceitos. Em São Paulo, o sinal de cerveja é feito com um giro no punho como uma meia volta. Em Minas, a bebida é citada, quanto aos dedos indicados, os médios batem no outro lado do rosto.
Também ocorrem mudanças históricas, um sinal pode sofrer alterações decorrentes dos costumes da geração que utiliza. Interessante, né? Essa diversidade, né, gente? A pergunta é a seguinte, ó. Nesse texto, a língua brasileira de sinais, Libras, né, o quê? A. Passa por fenômenos de variação linguística como qualquer outra língua. B. Apresenta variações regionais, assumindo um novo sentido para algumas palavras. B. Sofre mudança estrutural motivada pelo uso de sinais diferentes para algumas palavras. D. Diferencia em todo o Brasil, desenvolvendo cada região a sua própria língua de sinais. Ou ininteligível para parte dos usuários em razão da mudança de sinais motivadas geograficamente. Pausem o vídeo. Tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, se vocês marcaram simplesmente a letra A, vocês acertaram. Algo simples, né? Como assim? Passa por fenômenos, tá? De variação linguística como qualquer outra língua, né? Porque em várias regiões, gente, olha aqui, se a gente for analisar, né? Em uma região, né, é interessante porque o texto descreve sobre isso, sobre essa variedade linguística mesmo, né? Sobre a variação linguística, né? Linguística, perdão, mandioca, macaxeira, aipim, castelinha, são os nomes diferentes para a mesma planta, né? Semáforo. Também é a mesma coisa, né? A questão da cerveja também, né? Letras. Em São Paulo, o sinal de cerveja é feito com giro, e já em Minas é diferente. Então, assim, é o mesmo sentido da mesma palavra. Olha que interessante, né? São maneiras diferentes de expressar os sinais, né? Exatamente o contrário. São maneiras diferentes de expressar os sinais para a mesma palavra, entenderam? Na verdade, resumindo tudo, vai ser o mesmo sentido, o mesmo significado por conta de ser a mesma palavra, porém, né, interpretados de maneiras diferentes. Então, por isso que vai ser a letra A, tá? Essa questão é pegadinha, cuidado, ó. Passa por fenômenos de variação como qualquer outra língua, né? Porque, gente, se a gente for analisar, o idioma... Para vocês terem uma ideia, né, no próprio Brasil, né, em vários estados as pessoas falam as palavras que têm o mesmo significado, mas de maneiras diferentes, né? Interessante, né? O sotaque de uma pessoa, um sotaque de um mineiro não é o mesmo que um carioca, não é o mesmo que um paulista, né? Vocês percebem, né? Não é o mesmo que um baiano, não é o mesmo, apesar de ser o português, não é o mesmo sotaque diferente das regiões, né? Por conta das regiões diferentes do mesmo país. Olha que interessante. Então, por isso que a letra A, né, passa por fenômenos de variação linguística, tá? Como qualquer outra língua que pode passar, né? Então, por isso que a letra A, tá? Não representa variações regionais assumindo um novo sentido? Não, o novo sentido não tem o mesmo significado, né? Sofre mudanças, diferencia, enfim, não é ininteligível, nada disso, né? Variedade, né? É o que acontece, né? E que bom que tem, e que bom que existem sotaques diferentes em regiões diferentes. Imagina se tudo fosse igual, seria muito ruim, né? Ainda bem que ninguém é igual a ninguém, né? Isso é interessante. Enfim, vamos agora para a questão 17, né? Ela descreve pra gente o seguinte: como é bom reencontrar os leitores da Revista da Cultura por meio de uma publicação com outro visual, conteúdo de qualidade, interesse ampliado. Este nome simples, eu diria, mesmo familiar, nasce entre dois colchetes voltados para fora e não por acaso. São sinais abertos, receptivos, princípios à circulação de ideias. O DNA da publicação se mantém o mesmo, afinal, por longos anos. Montamos nossas edições como assuntos saídos das estantes de uma grande livraria. E assim continuará sendo. Literatura, sociologia, filosofia, artes. Nunca será difícil montar a pauta da revista, porque os livros nos ensinam que monotonia é só para quem não lê. Legal, né? Aí a pergunta é a seguinte: o uso não padrão do colchetes para nomear a revista atribui-lhes uma nova função. Está correlacionada ao quê? A. Público-alvo, constituído por leitores exigentes e especializados em leitura acadêmica. B. Propósito do editor, chamando atenção para o rigor normativo nos textos da revista. C. Exclusividade na seleção temática, direcionada para a área das ciências humanas. B.
perdão, identidade da revista voltada para a recepção e a promoção de ideias circulantes em livros, ou é padrão editorial dos artigos, organizados em torno de uma proposta de design inovador? Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Eles pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, simplesmente se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, tá? É uma identidade da revista, tá? Voltada para a recepção e a promoção de ideias circulantes em livros. Não é perfil para o público-alvo, exigente, né? Propósito, editor, nananã, exclusividade temática só por conta de ciências humanas. Não. Nem padrão de artigos do inovador, nananã. Não. Identidade da revista, né? Ela tem um caráter exclusivo, né? É bom encontrar leitores da revista Cultura por uma publicação visual, né? Cultura, né? Não é por acaso DNA publicado em uma... Enfim, né? Filosofia, nanana. Enfim, a gente percebe aqui claramente que é um modelo da revista, né? Algo subjetivo para destacar, né? No sentido assim, ó, vamos colocar algo diferente, né? A mesma coisa que você tá lá fazendo a redação do Enem, né? Você coloca um tema, né, para destacar, algo legal, né? Pensa aí algo interessante, criativo, né? Então, aqui é uma marca da revista, né? Identidade da revista, ou seja, para destacar um nome mesmo, né? Para ficar legal, um nome diferente, um nome bacana que foi pensado, né? Vamos colocar colchetes, né? Um nome interessante, né? Para poder destacar ela, né? Ó. O uso não padrão do colchetes para nomear a revista, atribuir uma nova função, enfim, o nome dela, né? Para destacar mesmo, para ser um destaque, né? Algo legal, ó, legal, achei criativo, vou colocar esse nome na revista, né? Então é isso, né? Não tem segredo, tá? É uma identidade, né? Um nome aqui no caso, ele dá uma identidade, dá uma cara, né? Um significado para algo que se quer dizer. A mesma coisa, pensa aí na redação, um tema legal, né? Que legal. Teve uma redação que eu achei bem legal de violência contra as mulheres. Um candidato, ele colocou, como que é? Conserva a dor, né? Mas em vários sentidos, tipo assim, em conservar a dor, em algo assim, né? Sobre estigma. Ficou muito interessante, porque ele pensou em uma estratégia criativa ambígua, né? Que dá vários sentidos para a palavra. Né? Achei interessante a maneira, eu não lembro qual que era, porque aqui tem bastante redações, mas eu achei interessante, né, a maneira como ele soube usar as palavras, né? Aqui no caso é a mesma coisa, né? É uma maneira de ser uma identidade para essa revista, né? Para a pessoa falar, olha que criativo o título, né? Chamar a atenção do leitor, né? Por esse motivo que vai ser a letra D, tá bom? Mas é bem legal esse jogo de palavras, né? Para poder chamar mesmo a atenção, né? Colocar em destaque, né? Do leitor. Muito legal. Bem bacana, né? Ok, vamos lá. Vamos para a questão 18. Alegria, alegria. Legal, né? O que ela descreve? Tem dois textos. A gente tem o texto 1 e o texto 2. O texto 1 descreve alegria, alegria, o sol nas bancas de revista, me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou. Por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores vãos, eu vou. Por que não? Por que não? Alegria, alegria. Texto 2. Anjos tronchos. Uns anjos tronchos do vale do silício, desses que vivem no escuro em plena luz, disseram que vai ser virtuoso no vício das telas dos azuis mais do que azuis. Agora minha história é um denso algoritmo que venda a vendedores reais, neurônios, meus ganharos novos, novo outro ritmo. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Meu coco. Meu coco. Enfim, gente, legal, né? A pergunta é a seguinte: embora oriundas de momentos históricos diferentes, estas letras de canção têm em comum o quê? Vamos lá, ok? Referência às cores como elementos de críticas a hábitos contemporâneos. B. Percepção da profusão de informações geradas pela tecnologia. C. Contraposição entre os vícios e as virtudes da vida moderna. D. Busca constante pela liberdade de expressão individual. Ou é crítica à finalidade comercial das notícias. Pausem o vídeo, tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Gente, essa questão
ela é bem interessante, né? Juro pra vocês que até eu marcaria A por conta das cores, né? Mas não é isso. Olha que interessante, se você for analisar bem cautelosamente, subjetivamente o texto, se você for dar uma lidinha nos dois, porque ele quer em comum, né? O que que os dois têm em comum? Ou seja, opa, perdão, enfim, os dois têm igual, comum é igual, tá? Alegria, alegria. Olha, eu marcaria, eu confundi. Na verdade, se vocês marcaram a B, vocês acertaram, tá? A correta é a B, tá? Que, gente, que é a B. Se vocês forem analisar uma coisa, eu marcaria também a A por causa das cores.